Olá, pessoal. Bem-vindos à sétima semana de Educação Física e Esporte. Eu agradeço o convite da Motos, empresa júnior de Educação Física, da Universidade Estadual de Londrina, por ter me feito esse convite para falar um pouquinho sobre planejamento e desenvolvimento do treino no futebol. Meu nome é Bruno Pasquarelli, eu sou treinador de futebol, sou docente do Departamento de Esportes da Universidade Estadual de Londrina. E hoje, nessa aula, eu vim falar um pouco para vocês sobre o planejamento e desenvolvimento e dividir essa aula em duas partes. A primeira, especificamente, falando do planejamento do treino, onde eu vou trazer algumas evoluções de como se pensa o treinamento esportivo, no futebol, e trazer alguns paradigmas, algumas discussões mais recentes relacionadas a teorias mais emergentes. E na segunda parte da aula vou falar sobre o desenvolvimento do treino no futebol, abordando um pouquinho sobre a teoria do jogo e depois indo para uma parte mais conceitual e prática, falando sobre as abordagens de ensino pautadas no jogo. Então, na nossa primeira parte, vou fazer um breve histórico, uma síntese sobre o treino do futebol e essa evolução da periodização. Essa periodização que começou muito baseada nos esportes individuais, aonde a ciência entrou de fato nos esportes, foi nos esportes individuais, esses modelos de periodização, e que foram colocados a partir da década de 50, 60, onde teve o avanço científico dentro do esporte, e geralmente trazido pelos profissionais da preparação física e da fisiologia. A porta de entrada mais evidente da ciência dentro do treino no futebol foi através desses membros da comissão técnica da preparação física e da fisiologia. E o que tem de diferente nessa estrutura da periodização clássica, né, é que eles conseguiram organizar através de estruturas temporais o treinamento, o que na época foi um avanço bem grande, deu muito mais norte e muito mais direção aos tipos de trabalho. Então, as estruturas temporais que nós conhecemos como sessão de treino, né, a unidade de treino, o microciclo, o mesociclo e a temporada inteira, né, chamada de macrociclo. Então, esse aqui é um gráfico que mostra bem sucintamente aqui como é que era a ideia da preparação física dentro dessa preparação clássica, né? Primeira, a separação por períodos, né, etapas, preparação geral, preparação especial, e logo depois entrando o período competitivo e transitório. Também tiveram outras classificações, como eu deixo aqui em cima, e uma coisa importante é essa relação entre o volume, né, aqui em azul, essas barras em azul, e a intensidade, que é quase que inversamente proporcional aí durante a temporada, e tem a ver também com o desenvolvimento da forma desportiva, e o objetivo dessa forma desportiva está sempre alta nesse período onde começa a competição. E outro fator importante também que a gente vai discutir é essa variação da carga que acontece, né, para se atingir essa forma desportiva durante a temporada. Entretanto, será que essa periodização clássica ainda se aplica ao futebol? Será que esses modelos ainda podem dar base que sustentam a utilização dentro do futebol? Para esse cara aqui, o John Keely, ele diz que não, né? Não só no futebol, mas em outros esportes. Ele critica nesse artigo alguns quesitos desse tipo de periodização clássica tão usada, né? O primeiro que ele fala é que não existe uma previsibilidade tão estável dos ciclos e das suas progressões nas adaptações biológicas, ou seja, o organismo de um atleta não é algo tão previsível que a gente consiga elaborar planejamento de médio e longo prazo, né? E o segundo fator é que o calendário competitivo atual não permite, na maioria dos casos, né, como é no futebol,
planejar conforme os modelos clássicos de periodização, utilizando aqueles ciclos de preparação, depois de preparação especial. O calendário hoje não permite, então, numa categoria de base, isso é até mais fácil de acontecer, porque os jogos são menores, né? Varia entre 30 e 40 jogos no ano. Mas quando a gente fala de equipes profissionais, esses jogos podem duplicar. Né? Então, podem chegar a 60 até 90 jogos dentro de uma temporada. Então, aqueles ciclos de utilização de previsão, né, dos estados da forma desportiva, eles não são aplicáveis, né, nesse caso de calendário tão exigente. O que se aplica ainda? Segundo John Keely, de todos os estudos que ele fez, né, de todos os modelos de periodização clássica, existe algo em comum entre todos esses modelos, que é a variação da carga. Então, existem vários tipos de carga, né, que se impõem dentro de uma sessão, de um estímulo, e esses estímulos também, consequentemente, têm certas adaptações ao treino e supercompensações, né, adaptações positivas, mas, enfim, uma coisa que é constante em todos os modelos de periodização é que é preciso variar a carga. Né? Então, existe sempre uma mudança, né? A coisa mais permanente que existe é essa mudança diária, tanto da forma desportiva do atleta, como do seu estado de prontidão, ou então o seu estado de recuperação, e isso delimita o quanto que podemos aplicar de carga. Então, a ideia é que, de todo aquele conceito da periodização clássica, que o que ficou daquilo é que variar a carga é muito importante para atingir performances, né? Para atingir desempenho, para atingir otimização desse desempenho. Então, o treinamento ele já não pode mais ser baseado nesses modelos de periodização tão previsíveis, né, de ciclos e mais ciclos, de mesociclos e macrociclos, e deve ser levado em consideração as perspectivas e as opiniões dos treinadores, né, as tendências, né, provenientes das análises de dados, ou seja, se a variação da carga é algo super importante dentro do treino, e essa variação ela acontece dentro do microciclo, ela é diária, né? Então, avaliar é um dos grandes pontos que hoje, dentro da periodização no futebol, tem que ser levado em consideração. Por quê? Ela não é só um controle do estado da forma desportiva, mas ela é usada como monitoramento para ajuste de cargas do dia a dia, né? Então, através dessas medidas objetivas e subjetivas, e com essas tendências de análise, com as opiniões e perspectivas do treinador, né, que leva em consideração, inclusive, a sua experiência, não somente o conhecimento que ele tem do científico ali de dados, né, mas também o seu conhecimento heurístico, empírico. Isso é informação para que todos os dias a equipe técnica, o corpo técnico, o treinador, né, preparador físico, eles tomem direções para o treinamento e decisões para esse treinamento. Então, hoje, o planejamento não é mais voltado a estabelecer metas e previsíveis e tentar alcançá-las, mas sim deve ser compreendido como um sistema complexo, né, que é guiado da base científica, das respostas individuais, da sensibilidade do treinador, né, ou dos treinadores, e perceber os fatores que estão acontecendo naquele momento e perceber as oportunidades que eles têm de trabalhar um ou outro conteúdo do treino, né, e também estipulando as cargas desse treino, para conseguir uma evolução ali de cada etapa, né, ou de cada período mais curto, né, para que essas evoluções graduais cheguem, né, no seu ótimo ali de desempenho quando o treinador quer. E aí, falando um pouco de calendário, mostrando para vocês essa relação que existe
né, do calendário dentro do futebol, né, e a preparação desses exercícios, né, que é uma coisa importante a destacar, é que como o calendário é bem caótico, a gente tem que escolher cada vez melhor os exercícios e todos os aspectos de prevenção, de recuperação, de aquisição, né, de ganhar mais durante a temporada, mais capacidade física, e também aspectos de otimizar os treinos através do conteúdo tático, né, otimizar a maneira como a equipe joga, elas devem estar cada vez mais bem preparadas, encaixadas. Então, tem que haver uma interconexão entre os exercícios feitos dentro da sessão, assim como tem que haver uma interconexão dos exercícios feitos de uma sessão para outra. E esse olhar que quem está planejando tem que ter, que é um olhar vertical, né? Nesse caso aqui, para dentro da sessão, né? Se esses exercícios estão um complementando o outro, um tecendo, né, o treino de forma complexa junto com o outro, e tem que olhar para esse olhar horizontal, né, esse olhar mais temporal, de reconhecer a necessidade de um dia estar linkado com o outro também. Né? E o mesmo acontece com o conteúdo tático. Né? Os conteúdos têm que estar linkados dentro da mesma sessão, assim como tem que ter essa interconexão entre os conteúdos de sessões diferentes. E aí, no futebol, a gente pode ter tanto uma sessão de treino, uma semana de treino desse jeito, né, com 4 sessões, né, ou a gente pode ter uma sessão desse jeito aqui, né, com 2 jogos, no meio 2 viagens, né, então, por isso que não se convém utilizar modelos de periodização clássica, porque o calendário não permite esse tipo de linearidade de microciclos. Então, todos os microciclos dentro de uma temporada competitiva, eles têm uma característica não linear. E é com isso que a gente tem que trabalhar em cima dos conteúdos. Um outro fator importante para falar para vocês é que dentro de um elenco, a partir do momento que começa a temporada competitiva, esse elenco ele é formado por 3 subgrupos. Os atletas que jogaram o tempo inteiro, os atletas que foram substituídos, né, ou que saíram antes ou que entraram depois, e os atletas que não jogaram, ou seja, não foram convocados. Então, para que a gente tenha um elenco homogêneo e competitivo capaz de usar todos, né, os jogadores do elenco, ou quase todos, é importante que tenha conhecimento desse tipo de situação que acontece e que isso seja considerado no planejamento estratégico. Né? Então, o que fazer com os jogadores que não jogaram o tempo inteiro? Né? Então, às vezes, até depois do jogo, pode ser feito um trabalho adicional, né? Do mesmo jeito que pode ser feito um trabalho adicional com quem não jogou, né? Então, aqui, algum tipo de simulação, uma demanda da partida com quem não foi convocado, né? Para que não haja o efeito da reversibilidade, ou seja, no final da temporada, se a gente não pensa nesse grupo que geralmente os jogadores não foram convocados, né? Alguns deles, por exemplo, que vêm das categorias de base, ainda estão se preparando, né, para os jogos. Se a gente não pensa neles, eles acabam no final da temporada com um déficit muito grande perto dos outros jogadores. E então são várias sessões de treinos. Se a gente tem ali 60 jogos no ano, são 60 dias que eles ficaram sem nenhum estímulo. Então isso tem que ser bastante considerado dentro do planejamento. E o que deixa o calendário ainda mais não linear é esse efeito que às vezes a gente tem semana com 3 jogos, né, em 8 dias aqui, 3 jogos, né, e depois a gente tem semanas com apenas um jogo ou 2 jogos. Né, e então traz mais uma vez essa necessidade de adaptação diária
e não de estabelecer modelos relacionados à periodização clássica, né, de previsibilidade. Ao contrário, como tudo é imprevisível, o planejamento ele tem que ser diário, ele tem que ser semanal, e a gente tem que olhar muito mais para o curto prazo e monitorar muito bem o que está acontecendo com as cargas de treino, com a forma desportiva dos atletas, com a relação entre estímulo e recuperação, para equilibrar essa relação, né, que diminui o risco de lesão, que diminui o estresse mental. Então, tem que estar tudo equilibrado, inclusive pensar em treinos tanto para desempenho quanto treinos para recuperação, né, desse organismo. E essa recuperação está relacionada à recuperação cognitiva, recuperação emocional, a recuperação bioenergética, né, relacionada aos estoques de energia no corpo, a recuperação muscular, recuperação psicológica. Então, todos os tipos de recuperação têm que estar equilibrado também com os treinos para o desempenho. E aí eu trouxe para vocês uma visão sobre o treinamento voltada para uma abordagem sistêmica e complexa, que é esse cara que está do lado do Guardiola, o senhor Francisco Cerulo, ou Paco Cerulo, que é talvez o mais importante metodólogo do treino desse mundo pós-contemporâneo, né? E ele tem um tipo de visão do futebol, uma abordagem que ele chama de cognitivo estruturalista, onde ele não separa as componentes do jogo de futebol entre físico, técnico, tático e psicológico. Ao mesmo tempo que ele não separa o planejamento do treino por momentos do jogo, né? Hoje vou trabalhar a parte ofensiva, hoje a parte defensiva, hoje as transições, né? O momento que a equipe perde a bola, ou o momento que a equipe recupera a bola. Ele coloca isso tudo dentro de uma estrutura só, que é o jogo, e o jogo baliza todas as utilizações de tarefas de treino, né? de exercícios que são utilizados, né? E ele coloca que os treinos são feitos por meio de situações simuladoras, de preferência do treinador, né, que supõe que uma determinada situação de treinamento tem que abranger todos os elementos de todas as estruturas implicadas e priorizar um elemento que permita uma atenção preferente. É uma prioridade. Então, o treinador, o que ele tem que fazer? Ele tem que olhar para o jogo, estabelecer uma prioridade e daí do jogo derivar as suas tarefas de treino e priorizar determinado setor, determinado jogador, determinado espaço, determinados objetivos dentro daquela situação de treino que ele quer simular. Então, o jogo não é decomposto e treinado separadamente nas componentes físicas, técnicas, táticas e psicológicas, mentais, e sim é treinado de forma conjunta através dessas situações simuladoras. Isso é uma teoria não tão recente, ele tem falado disso já na década de 76, ali, né, 1976, década de 70. Aqui tem outro artigo bem interessante que fala dessa não divisão das componentes, né, de enxergar os sistemas complexos dentro do esporte, principalmente dos esportes coletivos, né? Então, para ele, treinar, basicamente, não é treinar, melhorar capacidades, né? Ele quer tirar essa palavra de melhorar a capacidade. O que ele quer é otimizar as sinergias, né? Ele quer utilizar o treino como uma forma de criar sinergia dentro dos jogadores, dentro das tarefas que eles estão fazendo, dentro da maneira como é que eles se comunicam através dos códigos gestuais do jogo, né? Estão todos imbricados. É mais ou menos o que está acontecendo com esse metrônomo. A gente começa com eles totalmente sincronizados e, ao longo do tempo, eles vão ganhando sinergia. Eles vão participando de ações cada vez mais no mesmo tempo, com a mesma leitura,
né, no mesmo espaço, e é basicamente isso que a gente quer dos nossos jogadores de futebol, né? Que eles fiquem entrosados, que eles se entrosem com os seus companheiros, que eles se entrosem com as ideias do seu treinador, da sua comissão técnica, e que crie realmente uma plataforma de comunicação ali, que todo mundo se dê bem, né? Que todo mundo entenda o que o outro faz, seja jogando ou seja se entendendo de forma verbal ou comunicativa ou metacorporal. Então, é importante falar disso. E aí, faz sentido falar das capacidades biomotoras, mas entendê-las, primeiro, totalmente conectadas umas com as outras, né? E também totalmente dependentes de uma capacidade que a gente também trata de forma separada, mas que aqui, nessa ideia, ela é colocada como elo que une as capacidades às bases de movimentos do jogo, né? Então, é interessante pensar que a gente só desenvolve força dentro de uma esfera coordenativa, né, veiculada a um movimento do jogo, né? Seja esse movimento de deslocamento, de combate, de salto. E aí essa é outra ideia importante para falar com vocês, né? Todo o desenvolvimento de capacidades biomotoras, primeiro, elas estão interrelacionadas. Segundo, é a coordenação que une essas capacidades, né, do aparelho neuromuscular, mas que essas capacidades têm que estar vinculadas sempre à base de movimentos que é própria da modalidade. No caso aqui do futebol, vocês devem entender que um jogador de futebol, por exemplo, numa partida de 90 minutos, o jogador que mais tem contato com a bola, ou seja, cada vez que ele pega na bola, a gente somar, né, o tempo que ele fica com a bola, vai ser por volta de 2 a 3 minutos dentro desses 90 minutos. Ou seja, a maior parte do tempo os jogadores estão sem bola. E se vocês começarem a observar a partir de agora o jogo dessa maneira, vocês vão observar que ou os jogadores estão se deslocando, ou eles estão combatendo, ou eles estão saltando, né? Ou seja, sempre quando a gente for pensar em trabalhar qualquer uma das capacidades biomotoras aqui, a gente precisa entender que no futebol elas estão interrelacionadas, né? Que sempre uma ação de velocidade vai ser influenciada pela força, pela potência, pela resistência, pela agilidade, pela flexibilidade, né? E elas vão estar sempre vinculadas a um contexto que vai solicitar deles ou um deslocamento, ou um combate, ou um salto, ou a combinação desses movimentos. Então, por exemplo, o que coordena tudo isso é a tomada de decisão, né? Então, ele utiliza a mudança de direção, a agilidade, a potência, depois a aceleração e velocidade, mas tudo isso de forma coordenada principalmente com o jogo, é o jogo que solicita isso dele, não é uma ação física isolada, né? Então, a gente tem que pensar nos exercícios de treino, nas tarefas que tem que cumprir, com base nessas possibilidades de movimento, né? E aí, como eu falei sobre a teoria do Paco Seirulo, simular situações preferenciais. Então, o que um preparador físico, um treinador, um assistente técnico deve pensar na hora do planejamento? Qual situação que eu quero simular? Aí o preparador físico entra com o seu aporte de conhecimento, né? Se solicita mais força, mais velocidade, mais agilidade, mais resistência, e dentro dessas combinações, quais exercícios se desencadeiam mais, se é deslocamento, combate, salto. Quase sempre os deslocamentos são os exercícios que mais acontecem dentro do jogo. E depois os combates e saltos têm menor aparição dentro do jogo. Mas também são utilizados sempre em situações determinantes, de disputa de uma bola, né, de uma finalização, ou de uma defesa do próprio gol. E eu queria mostrar para vocês como é que esses movimentos eles aparecem dentro do jogo. Então, os deslocamentos eles podem ser de diferentes formas. A gente pode ver jogadores de linha e goleiro têm tipos de deslocamentos diferentes, o que necessita exercícios de treinos diferentes também, né?
por exemplo, nessa imagem que tem o deslocamento e a saída, né, do gol rasteira. Aí os combates, que também podem aparecer de diferentes formas dentro de uma partida, utilizando muito dessa força excêntrica, dessa força de tronco, né? Então, tá preparado para esse tipo de situação. Nesse momento, o combate ali no deslocamento com o braço, né? E são contextuais do jogo, isso, né? E os saltos, que também não é só a gente pensar nesse salto vertical, bipodal, senão dá uma olhada nesse tipo de movimento, né, que acontece dentro do salto. Ou nesse movimento que a goleira tem que saltar para trás. Então, tudo isso deve ser considerado um meio de diversificar o tipo de salto, diversificar o tipo de deslocamento, diversificar o tipo de combate, para simular cada vez mais as forças e as transferências que vão ocorrer dentro do jogo. Então, eu trago essa ideia para vocês, que é de um artigo também do colaboração do Francisco Cerulo, né, do Paco Cerulo, que ele fala desses tipos de deslocamentos, combates e saltos, e ele traz também níveis de proximidade, né? Aí foi um tipo de conceito muito interessante para conseguir ter aquela interconexão dos exercícios dentro da sessão. Então, é importante lembrar que a gente não separa as componentes quando vai treinar o futebol, mas que existe uma parte da preparação atlética, né, do jogador ou da jogadora que é super importante para o desenvolvimento do futebol. Né? Então, isso não está relacionado ao desenvolvimento especificamente do jogo, mas sim da sua condição atlética. Então, cada movimento desse, né, deslocamento, combate, salto, a gente pode derivar um monte de tarefas e situações que vão ajudar, primeiro, no condicionamento dessa atleta, para depois ser utilizado para que ela chegue no jogo mais preparada para as situações que ela vai desencadear. Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, de exercício de combate, né? Onde antes do treino, quer dizer, antes da parte principal do treino, né, do jogo, a gente ativa a musculatura de tronco, com rotação e antirrotação, pode ser acrescentados exercícios de core. Depois a gente vai para uma situação simuladora que ainda não especificamente contextual do jogo, porque a gente vê que a gente está utilizando alguns implementos para simular o combate, né? Já com bola. Então, o que se quer aqui? Uma aproximação das transferências de força, de potência, de resistência para alguma situação de jogo. E depois, colocando ali a atleta em situações de jogo e que sabe que ela vai ter que desencadear essas ações, vai ter que disputar a bola, vai ter que combater. Então, ela já se preparou para isso durante a sessão, para esses momentos aqui onde ela vai precisar solicitar essas transferências de força para resolver as situações do jogo. E também existe uma combinação, né, desses movimentos, o deslocamento com salto, o salto com combate, o combate com deslocamento, ou seja, preparar o treino tem que levar em consideração essa diversificação, embora apareçam só 3 tipos de movimento, mas desses 3 tipos de movimento existem muitas ramificações e muitas manifestações dentro do jogo. Então, a gente tem que pensar nos treinos, né, nos exercícios, utilizando isso como uma matriz de movimentos, e dessa matriz com várias ramificações, com diferentes tipos de manifestações que a gente pode acrescentar dentro do treino. E lembrando, pessoal, que tudo que a gente faz relacionado à preparação atlética do jogador ou da jogadora, ela precisa desencadear num tipo de desenvolvimento de um sistema, né, de uma sinergia dentro do jogo. Então, quanto mais eu preparo a parte atlética, eu estou dando condições para que ela aprenda a jogar, aprenda a desenvolver, que o seu corpo não seja um limitante dentro de uma situação de jogo, né? E o que se quer dentro do esporte coletivo, como futebol? Não, a gente quer melhorar a sinergia, né? Não é só melhorar a condição física. A condição física existe uma certa fronteira ali entre melhorar a condição física e melhorar a condição de jogo, que é
melhorar a sinergia, entrosamento. E aqui eu trago 2 artigos interessantes que falam disso, né? Que treinar no futebol não é melhorar desempenho, sim otimizar as interações e otimizar a sinergia entre as equipes. E a gente pode ver isso de forma hoje, através da computação, né, de como que uma equipe vista de cima, ela parece um sistema mesmo, um organismo vivo, um sistema sociobiológico, né, um organismo complexo. Então, aquelas ações de deslocamento, combates e saltos, elas estão utilizadas dentro de um contexto maior, dentro de um contexto sistêmico. Então, aqui a gente está vendo principalmente os deslocamentos, né, dos jogadores, mas esses deslocamentos eles estão sempre desencadeados por conta de uma tomada de decisão, por conta das regras do jogo, por conta dos códigos gestuais do jogo. Então, é isso que a gente acaba analisando dentro desse contexto, né? Que toda aquela preparação atlética, ela tem que desencadear nesses comportamentos sistêmicos da equipe, né? Ou seja, a gente tem que enxergar a equipe como um sistema em busca sempre de coordenação, seja ela individual ou seja coordenação interpessoal ali com os meus companheiros, sintonia, né? Tá com os objetivos em comum para gerar as entreajudas entre os jogadores e a sinergia, que é o entrosamento, quanto mais possível os jogadores pensando igual, lendo igual o jogo e fazendo com que a equipe jogue de forma entrosada. Para isso, a gente tem que perceber que o futebol ele é uma rede de interações. Os jogadores, o que eles estão fazendo é se interagir. Dessas interações emerge um comportamento coletivo, né, como a gente vê aqui dentro dessa figura, dessa imagem, quer dizer, desse vídeo. E que, dependendo do grau de interações que eles têm e do comportamento coletivo, é o que gera a inteligência coletiva. Ou seja, toda a equipe tem um tipo de cognição, e dependendo desse grau de coordenação, sintonia e sinergia, é o que gera a inteligência coletiva dessa equipe. E, por fim, lembrando que o treinamento ele não é feito só para competir, aperfeiçoar, aprender, desempenhar, e ele é feito para recordar, descansar, prevenir, recuperar. Então, da mesma maneira como a gente pensa em otimizar o desempenho, a gente tem que pensar em otimizar a recuperação, porque se trata de organismos vivos e a gente tem que entender que hoje o planejamento, ainda mais com o calendário congestionado do jeito que é em algumas situações, ele precisa ter espaço para ter a parte de aperfeiçoamento, mas também a parte de recuperação, de prevenção, que é muito importante. Então, alguns princípios, né, para o planejamento e treinamento do futebol é pensar num desenvolvimento holístico, harmonioso, né, pensar na saúde, no desempenho e na educação dos atletas, né, que é muito importante. Também pensar no desenvolvimento de habilidades sob a forma de movimentos contextuais, né, com e sem bola. Né? Eu dei alguns exemplos de desenvolvimento contextual, que são os deslocamentos, os combates e os saltos. Otimização dos movimentos contextuais, né, desses deslocamentos, combates e saltos, para gerar uma sinergia da equipe, né, com um jogo mais intuitivo, mais intencional e mais de interatuação. Então, o que a gente pensa é que não existe uma ação isolada dentro do futebol, nenhuma ação é isolada. Nem o próprio pênalti, o jogador está isolado ali. Ele sempre está interagindo com o goleiro, ele está interagindo com o controle emocional dele naquele momento, né, com o controle motor dele naquele momento. Então, nem o pênalti é uma situação isolada. Ou seja, só existe interatuação, só existe interação dentro do jogo, não existe uma ação simplesmente isolada. Outro fator é que o futebol tem um grau de liberdade muito grande dos movimentos e das habilidades, ou seja, variar e diversificar os estímulos é importantíssimo para que os jogadores, na hora do jogo, consigam também ter uma variedade de resposta, uma diversidade de movimentos, né, para responder às demandas do jogo.
Não foi o nosso tema principal aqui dessa aula de hoje, mas é importantíssimo, né, que o monitoramento seja feito, o controle seja feito para que as tomadas de decisões sejam prospectivas. E aí, quando eu falo prospectiva, eu não estou falando de médio e longo prazo. É monitorar todos os dias o treino, controlar as cargas, controlar o desempenho tático e técnico da equipe, são importantes para essas tomadas de decisões dos próximos dias, né? E são importantes para esse planejamento. Não tem como fazer esse planejamento dos próximos dias sem ter dados, seja ele de forma objetiva, ou seja de forma heurística ou empírica, que o treinador precisa fazer. E a interdisciplinaridade de estímulos, que ajuda a preparar para as demandas complexas, né, e suportar os períodos de intensificação do treino. Então, é importante ter aquilo que eu falei, momentos para recuperar, momentos para desempenhar, momentos para aprender novas habilidades. Então, isso vai fazer muita diferença no planejamento do treino. Visto isso, entendendo um pouco sobre essa complexidade de planejamento de treino, de escolha de exercícios, a gente vai agora para o desenvolvimento desse treino. Então, primeira parte, falei muito mais de uma preparação atlética, dando alguns indícios de que essa preparação atlética ela precisa dar base para a preparação tática da equipe, a preparação do jogo como um todo. E agora eu falo um pouco desse desenvolvimento do treino, abordando um pouco sobre a teoria do jogo, né? Falando especificamente de como é que o jogo é visto e como é que a gente pode derivar desse jogo as tarefas de treino. Primeiro, entendendo que o jogo não é só um jogo de futebol, com códigos, com regras, o jogo está presente em todas as partes, né? O jogo ele é algo maior do que o esporte. Então, antes de existir o futebol, já existiu o jogo de bola com os pés, que depois deu origem ao esporte futebol, deu origem hoje ao esporte moderno, né, do futebol que a gente vê hoje em dia sempre evoluindo. Mas esse jogo ele está nas interações lúdicas da família, ele está na cultura local, né, da comunidade onde a pessoa cresce e desenvolve. Ele está no ambiente de aprendizagem, então o jogo ele pode ser usado como um recurso didático metodológico para ensinar matemática, para ensinar biologia, para ensinar física, para ensinar português, né? Ele não é exclusivamente da educação física e do esporte. Ele está presente em todas as áreas e pode ser usado como um recurso didático metodológico. E existe uma cultura de jogo em cada nação, em cada comunidade, em cada local do mundo, existe uma cultura de jogos e esportes populares, né? Que são também uma linguagem. Então, a maneira como os brasileiros se comunicam através do futebol é diferente da maneira como o argentino se comunica através do futebol, embora eu tenha muitas similaridades, que é diferente como os chineses se comunicam. E, por exemplo, existem outros países onde o futebol não é o esporte mais popular. Se a gente pegar na Austrália, por exemplo, a cultura de esporte coletivo é outra. É o futebol australiano, é o rugby, que são outras maneiras de comunicação e linguagem também. Mas, enfim, o jogo ele tem uma representação dinâmica em todas as manifestações, né, na sociedade, na cultura. Ele é algo muito grandioso. E o que a gente estuda especificamente aqui nessa aula é o jogo de futebol, né? Que ele é considerado um atrator social, ele é uma expressão simbólica da cultura corporal. Para o Freire, ele é bom quando ele tem fim nele mesmo, né? O jogo por si só dá conta de representar muitas coisas do indivíduo e da sociedade onde ele vive. E como o Alcides Scalia fala, ele é uma metáfora da vida, né? No jogo desencadeia todas as relações sociais e até culturais que estão na vida do indivíduo ou na vida daquele grupo de indivíduos que estão ali jogando. Agora, uma visão mais científica do jogo, do Keith Davids, que é esse grande pesquisador da área. Ele fala que o futebol é um esporte de equipe com características de um sistema sociobiológico. Algumas outras definições de pessoas mais exatas chamam esse jogo também de sociotécnico, né? É uma interação técnica entre indivíduos. Eu gosto mais dessa utilização do sociobiológico,
porque me dá a representação de algo vivo, né? O jogo é algo vivo. Então, ele coloca aqui que a equipe é um superorganismo com características de um sistema dinâmico, ou seja, que está sempre modificando as configurações, as funções, né? Com estrutura organizacional que é em redes, ou seja, todo mundo está conectado, principalmente conectado no movimento da bola, né? E funcional, que garantem que o sistema maior, ou seja, a equipe, né, o macrosistema, tem uma espécie de metabolismo operante enquanto joga, continuamente engendrado no espaço-tempo por cada decisão de cada sistema. Ou seja, cada vez que alguém toma uma decisão no jogo, modifica a configuração não só da pessoa que tomou a decisão, mas a configuração do jogo em si. Então, o que modifica o jogo são os jogadores. A cada interação boa que o jogador faz com o outro acaba desencadeando mais incerteza na equipe adversária. E cada interação não tão boa que o jogador faz com o outro acaba ocasionando mais certezas, mais previsibilidades da equipe adversária. E é nesse duelo coletivo, né? Então a gente pode encarar o futebol como um duelo coletivo, e esse coletivo feito dessas partes, né, dessas tomadas de decisões de cada jogador, é que o jogo se decorre ali, né? Como o jogo se desencadeia. Através de cada segundo a gente tem que avaliar o jogo com esse conjunto de tomadas de decisões que geram metabolismo, que, como eu falei, geram uma cognição, né? Cada equipe tem uma cognição, e essa cognição vai gerar mais ou menos inteligência através dessa eficiência, né, das otimizações das interações de jogadores. Então, para entender os sistemas complexos, a gente precisa avaliar o desempenho do ponto de vista das interações, e não só das ações isoladas de cada jogador. É importante variar o desenvolvimento das tarefas, o desenho delas, adaptar as ideias de jogo ao nível dos jogadores, ajustar a maneira de explicar, intervir, corrigir, questionar e observar o jogo em cada tipo de tarefa, que é mais relacionado agora à parte pedagógica. E aqui tem um vídeo onde mostra, né, essa aproximação do sistema complexo do jogo de futebol, e queria que vocês dessem uma olhada nessa zona da bola, aqui onde a gente chama de centro de jogo, né, ou microsistema, e perceber o comportamento desses jogadores aqui com relação ao comportamento de jogadores que estão mais afastados da bola, né? Porque o jogo de futebol aqui ou em qualquer parte no mundo, ele tem uma característica. O principal do espetáculo, né, o principal do jogo, sempre gira em torno da bola. Não existe nada mais importante acontecendo no jogo do que aquilo que está perto da bola, né? Sempre o que está em torno da bola é o mais determinante para o que vai acontecer no instante seguinte. Não que não haja comunicação entre jogadores aqui perto da bola com jogadores longe, ao contrário, existe uma comunicação. Mas esses jogadores que estão perto aqui, eles são muito determinantes para o que vai acontecer no próximo instante. Então, eu queria soltar esse vídeo para vocês entenderem essa relação dos sistemas dentro do jogo, que formam subsistemas, né? Dessa relação interativa que existe entre cada jogador, mesmo estando perto, ou média distância, ou longe. Então, existe um tempo livre para manter a posse de bola dentro do futebol, diferente dos outros esportes, como o basquete, o handball, né? Precisam criar interações dentro do centro de jogo, esse centro de jogo cria outros setores em volta também. Existe comunicação com quem está fora do centro de jogo, como vocês podem ver.
Enfim, utilizar essa visão do jogo de futebol, não separando, vocês viram o que eu não separei, a parte técnica, tática, física, tudo está acontecendo ali ao mesmo tempo, e é dessa forma que eu penso que deve ser treinado, né? Através dessas divisões, o que a gente quer? A gente não quer separar o jogo de futebol, a gente quer apenas distinguir algumas partes desse jogo e distinguir alguns momentos para depois a gente usar como uma situação simuladora, preferencial, né? E é isso que a gente extrapola do próprio jogo e leva para o treino essas situações, sem precisar descontextualizar, sem precisar quebrar o jogo em suas partes, né? Físico, técnico, tático, e treinar de forma separada. A ideia é treinar sempre de forma conjunta, de acordo com os meus objetivos. Então, para extrair esse jogo, a gente precisa transferir, né, do jogo às tarefas de treino. Então, essa visão que eu passei para vocês dos subsistemas que se formam, ele pode auxiliar o treinador a pensar nas situações que pretende trabalhar e escolher alguns critérios, né, com relação ao espaço, ao número de jogadores e ao objetivo de cada tarefa. E aí, ele pode utilizar também as condicionantes da tarefa para priorizar, para aumentar as fontes de informação para determinadas situações, diminuir as fontes de informação em determinadas situações. Então, por exemplo, quando eu quero priorizar jogos para manter a posse de bola, eu estou aumentando a minha fonte de informação dentro do jogador ali, para encontrar o companheiro mais livre. Agora, se eu estou utilizando trabalhos com finalizações, com alvos, né, próximos, então eu estou diminuindo um pouco essa relação de buscar o companheiro mais livre e acrescentando outra prioridade, que é a de buscar um gol adversário. Então, nessas condicionantes da tarefa, nessa relação que eu tenho, às vezes, com a condicionar ao próprio corpo ou condicionar a gestualidade técnica, por exemplo, na dominância de um determinado membro, ou no número de contatos com a bola, ou no tempo de permanência com a bola, ou priorizar um gesto específico, por exemplo, condicionando o jogo a dar mais pontos se a finalização for com toque ou a finalização for de cabeça. Eu montar uma situação de treino onde priorize isso, né? E também posso condicionar o próprio jogo, utilizando o espaço, ou zonas do campo, ou materiais diferentes, ou alvos, balizas, e da relação numérica entre companheiros e adversários, né? Eu monto essas situações de jogo e que devem ser extraídas do jogo formal para que eu consiga estimular os jogadores a resolver esses problemas que eles vão encontrar no jogo. Nesse caso, pessoal, o treinador ele não tem a função de transferir o seu conhecimento sobre o jogo para o treinador. Isso é algo para o jogador. Isso é algo super importante de entender dentro dessa perspectiva sistêmica complexa, porque ele passa a não ser mais aquela figura de transferência de conhecimento, entendendo que quem vai ensinar o jogador a jogar é o próprio jogo que ele vai experimentar, aprender a resolver, aprender a decidir, né? Vai errar muitas vezes, mas vai cada vez mais utilizar o erro como uma fonte que alimenta as próximas situações que ele vai desempenhar, né? Então, nesse caso, o treinador ele é um mediador aqui dos indivíduos com o ambiente que ele está, né, do tipo de cultura que tem nesse ambiente, ou então eu falo do ambiente físico também, do espaço que tem para treinar, dos materiais disponíveis. Ele é um problematizador da relação entre o indivíduo e a tarefa, porque é ele que cria o problema, ele mediatiza isso durante a sessão de treino, mas antes disso, ele planeja esse treino. Esse treino tem que ser para gerar situações de dificuldade ou de complexidade, né? Não de facilidade. Então, quando a gente opta por trabalhar com exercícios analíticos, por exemplo, a gente está trazendo uma redução do jogo de futebol para dentro do contexto do treino.
E nesse caso, ele não quer reduzir o jogo de futebol, e sim ele quer distinguir uma parte do jogo, problematizar essa parte e fazer com que os jogadores resolvam esse problema. Então, não é facilitar, ao contrário, a ideia é reproduzir de forma representativa uma situação que é complexa, que vai envolver o técnico, o físico, o mental, o psicológico, o tático, principalmente. Então, nesse caso, o treinador ele vira um problematizador. E também a relação da tarefa com o ambiente, porque o treinador tem que adequar essa tarefa à cultura do clube, ele tem que adequar o espaço que ele tem disponível, ele tem que adequar a quantidade de material que ele tem disponível. Então, o treinador fica nesse intermédio aqui dessas relações entre indivíduo, tarefa e o ambiente. E aí, quanto mais ele estuda, mais ele tem domínio da sua pedagogia, que envolve o seu método, sua didática, o seu estilo de ensino. Quanto mais ele estuda e vivencia, ele tem mais abordagens de ensino possíveis para selecionar e para encaixar dentro da sua sessão de treino. Essa é a ideia do treinador que desenvolve essa parte do treino. Ele utiliza da sua experiência, do seu estudo, para encaixar os seus saberes ali na hora de planejar o treinamento. E aí, utilizando mais uma vez dessa figura, o que nós fazemos? Nós preconizamos uma situação de jogo e tentamos transportar ela para o exercício de treino através dessas divisões. De que eu estou trabalhando? Situações de habilidades individuais, 1 contra 1, 1 contra 2, 1 contra 3, 2 contra 1, que foca muito mais em habilidades individuais, ou não, estou trabalhando no centro de jogo, onde existe uma interação rápida, uma interação de manutenção ou de avanço no campo, e da equipe defendendo de impedir progressão, de defender o alvo, de recuperar a bola, mas interações focadas ali dentro de um contexto pequeno, do jogo, de espaço e número de jogadores. Ou então posso priorizar situações intersetoriais, ou seja, aqui no mesossistema, onde o centro de jogo não está só localizado em um lugar, mas a cada vez que a bola se desloca, vai criando outros centros de jogo. Sempre onde a bola está é o local que a gente chama de centro de jogo. Nesse tipo de jogo, geralmente é 5 contra 5, 6 contra 6, 7 contra 6, e por aí vai. Então, o espaço já é maior, então, a cada vez que a bola se desloca, cria um novo centro de jogo, até chegar em situações macro. Se eu quiser priorizar, por exemplo, um 8 contra 8, 9 contra 9, 10 contra 10, 11 contra 11, aí eu estou utilizando estruturas cada vez maiores e que tem todos os aspectos do jogo como um todo. E é importante lembrar que quando eu estou trabalhando um jogo macro, todos esses aspectos, habilidades individuais, o centro de jogo, o mesossistema, que são jogadores próximos do centro de jogo, quanto os jogadores mais afastados do centro de jogo, estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, não é quando eu opto por treinar um, eu não deixo o outro de lado. Quando eu faço esse nível essa escala do menor para o maior, quando a gente enxerga o jogo assim. E aí, resumindo isso, a gente extrai alguns tipos de tarefas de treino, que eu não vou explicar de forma aprofundada, mas vocês param o vídeo aí para lerem e entenderem melhor. Então, os tipos de jogos são de habilidades corporais específicas, o microjogo relacionado ao jogo, o meso e o macro. E esse macro que envolve todas as situações mais complexas e que envolve todos esses outros aqui. Essa é a ideia do macrojogo, é que tudo que está no macrojogo está nos outros sistemas, subsistemas também. E além disso, pessoal, o que o treinador precisa ter? Ele precisa ter uma matriz de comportamento, ele precisa estudar o jogo, precisa entender o jogo para saber o que ele quer, o que é possível. Quanto mais ele sabe o que é possível dentro do jogo, mais ele consegue elaborar melhor suas tarefas de treino, mais ele consegue orientar melhor os seus jogadores,
E para isso, precisa também de uma análise do perfil de cada jogador por posição, tanto o perfil individual como o perfil de posição. Aliás, primeiro ele tem que entender do perfil da posição para depois ver do perfil individual de cada jogador, para ver o que esse jogador faz e o que ele ainda não faz dentro da posição que ele joga, para conseguir cada vez mais potencializar o que ele já é bom e otimizar aquilo que ele ainda não é bom. Então, aqui eu trouxe um exemplo somente de uma posição, da posição de volante, onde eu analisei o que o jogador faz taticamente, uma matriz, né, de comportamentos táticos dentro de cada setor do campo. Então, na fase de ataque, nesse setor que ele precisa construir, pensando no ataque direcionado daqui para cá, né? Aqui, a fase de criação e finalização. E essa linha pode andar um pouco para cá, pode um pouco para lá, dependendo muito da classificação que vocês querem utilizar. Mas a ideia é eu entender que esse jogador ele vai ter determinados movimentos, determinadas zonas que ele ocupa, né? Mas de acordo com a posição que ele está. E aí, entender que em cada uma dessas zonas eu tenho determinados comportamentos que são da posição, né? Que podem aparecer nos jogos de diferentes equipes, jogadores dessa posição. Então, é interessante até o estudo disso, e eu, para montar essa matriz, eu estudei vários tipos de jogadores da posição de volante, jogando em equipes diferentes, diferentes modelos de jogo. Então, eu criei um perfil da posição e eu sei quais são os comportamentos que acontecem em cada zona. Então, por exemplo, a descida de linha. Então, quando o volante se posiciona entre os dois zagueiros, ou então quando o volante se posiciona entre um zagueiro e um lateral, né? Abertura de corredor de passe, geralmente atraindo a marcação para alguém nas costas receber um passe. Saída de zona de pressão, com passe, com drible, com condução, com tabela. São todos comportamentos que eu, através de muitas análises de jogos, eu percebi que essa posição fazia, né? Diferentes tipos de jogadores, tanto da parte ofensiva como da parte defensiva, né? Não só nessa zona, mas também nas outras zonas seguintes, né? Da parte ofensiva e parte defensiva, né? E a mesma coisa da última zona ali de finalização, ou da parte defensiva, uma zona de pressão e de progressão, né? Então, sabendo do perfil dessas posições, eu consigo elaborar tarefas de treino melhor para cada posição, pensando que, embora eu esteja aqui falando de comportamentos isolados de uma posição, mas esses comportamentos estão sempre relacionados a outras posições que estão ali jogando junto com o volante, né? Então, essa subida da linha, essa chegada na área, é sempre com relação a um passe que vai vir do lateral, um passe que vai vir do ponto, ou de outro meia, ou de um outro atacante, né? É sempre pensando nessa tabela, sempre a relação com algum jogador, né? Então, são situações ali de interação, embora eu esteja distinguindo uma posição apenas, mas todos esses comportamentos estão relacionados à interação que esse jogador vai fazer. E, terminando essa parte, dando um exemplo prático de como existe uma progressão dentro do treino, né? E aqui eu separei uma das possíveis progressões dentro de um treino, onde eu quero melhorar a minha progressão pelo corredor, né? Eu quero, desde a saída de bola, desde a zona de criação, melhorar a progressão da minha equipe pelo corredor. Poderia priorizar a progressão pelo meio também, mas nesse caso específico, eu estava buscando essa progressão. Então, começa desde um trabalho ali com o goleiro, um rondo, onde o goleiro e mais 4 jogadores tentam manter a posse de bola, e depois, a partir desses exercícios, tentam progredir, né? Não só manter, mas sair dessa zona com progressão, que é o objetivo principal dentro dessa tarefa, e depois também um jogo de progressão no corredor, a partir daquele posicionamento, e aí, nesse caso, eu também posso começar com manutenção da posse de bola e depois partir para o objetivo principal, que é eu progredir dentro dessa zona do campo e não manter a posse de bola. E depois, mais para frente, o objetivo final, né, do terço final do campo, onde acontecem
essa progressão através do corredor ali. E aí, pessoal, tem uma coisa interessante, que toda vez que eu inicio uma atividade, né, uma tarefa, eu não inicio só com a bola no meu pé. Então, porque a bola durante o jogo pode chegar nessa zona através de um chutão, através de uma cobrança lateral, através de uma recuperação do pós-perda. Então, eu posso iniciar de diferentes maneiras, através de uma disputa de bola no alto. Né? Então, eu preciso variar o início de como eu começo essas atividades também, buscando esse objetivo de progredir pelo corredor. Enfim, chegando ao final dessa aula, coloquei algumas dicas aqui para ensinar a jogar, algumas dicas para refletir, né? A primeira delas é que quem ensina é o jogo, né? O treinador orienta os jogadores, coordena as relações e desenha as tarefas de treino, mas quem efetivamente vai ensinar o jogador a jogar é o próprio jogo de futebol. A outra dica é que a solução vai estar de acordo com o problema. Se você coloca problemas fáceis para resolver, as respostas vão ser fáceis. Por exemplo, treinamento analítico, de trocar passe, né? É um problema fácil de resolver, a resposta vai ser analítica. Agora, se você procura um problema sistêmico, complexo, a solução também vai ser sistêmica e complexa. Né? E aí, com relação ao analítico, eu tenho algumas coisas para vocês refletirem aí. Né, se está relacionado ao tipo de jogador que você quer desenvolver. Se você usa treinamento analítico, você tem que saber que o analítico não tem antecipação das jogadas, porque você já sabe de onde vem o passe, para onde vai ter que ir o passe depois. Né? Não tem improviso, já que a tarefa ela é fechada dentro dos objetivos ali. Ela é um exercício, não é nem chega a ser uma tarefa, ela é só um exercício. Não tem intuição, né, visto que você não precisa ter leitura do que está acontecendo no ambiente do jogo. Não tem criatividade, né? Não tem malandragem, não tem ginga, não tem reorganização, não tem readaptação e não é considerado jogo. Né? Então, não tem drible. Então, isso, quando você opta por utilizar uma tarefa analítica, você tem que saber que a analítica não tem tudo isso aqui. E, pelo menos para mim, me parece muito importante ter todos esses elementos aqui, né, para o desenvolvimento do jogador. Então, fica essa reflexão para vocês fazerem aí. Outra reflexão é de utilizar, extrair do jogo as tarefas de treino, utilizando diferentes setores, variar direções, diferentes figuras geométricas. Né? Não precisa colocar campo somente quadrado ou retângulo. Você pode variar essa elaboração do campo de diferentes formas. É importante separar as atividades prioritárias que você quer trabalhar e organizar essa progressão dentro da sessão de treino, né? Aquilo que a gente viu ali no vídeo final. Organizar também a progressão dos morfociclos, né? Dos microciclos, tem a ver com a ligação entre as sessões de treino. E nortear a organização da sessão com base nos 3 fundamentos ali. Repetir, quando eu acho que os atletas já fizeram, não é suficiente para eles terem aprendido aquele comportamento tático, técnico, físico. Variar, quando eu acho que eles atingiram um certo nível e eu preciso diversificar esse exercício, ou continuar, né? Quando eu sei que eles já atingiram um certo nível e eu preciso continuar progredindo de conteúdo, inclusive acrescentando conteúdos novos. Então, essas são algumas dicas também que eu utilizo aí dentro do meu treinamento, do planejamento e do desenvolvimento. Então, resumindo essa aula, a gente falou um pouco dos modelos de periodização, né? Que a variação da carga, a variação dos estímulos é super importante para entender esse modelo. Também falamos que extrai alguns movimentos, né? Essa variação extrai alguns movimentos contextuais do jogo, que a gente consegue ter essa preparação atlética, mas com base no desenvolvimento de critérios, né, para escolher as tarefas de treino que sejam relacionadas ao jogo, que o treinador ele está no intermédio dessa relação entre indivíduo, tarefa e o ambiente, e que o que ele quer, na verdade, não é ele transferir os seus conhecimentos, mas sim entender o perfil de cada jogador e tentar colocar esse jogador num contexto
de criar as sinergias que ele tanto deseja na equipe, né? Olhar o jogo como algo sistêmico, vivo, de interação. Então, esses são os objetivos do planejamento até o desenvolvimento do treino dentro do futebol. Agradeço mais uma vez a presença de vocês nessa aula, agradeço ao convite da Motos, da empresa Júnior de Educação Física da Universidade Estadual de Londrina. Fica aí meus contatos nas redes sociais e muito obrigado por essa aula.